Pronto, ao vivo. Agora você está ao vivo. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Quero inicialmente pedir desculpa, a todos, porque a complexibilidade de Instagram, de Face, leva muitas vezes a retardar o processo das nossos vídeos, nas nossas postagens. Isso é normal, Mas estamos aqui novamente com a nossa live já aberta para falarmos a respeito de Jesus e da sua vinda. Momentos que vivemos se faz necessário, Se faz necessário. Estamos esperando a participação do nosso amigo pastor Alexandre Lourenço para darmos início, às perguntas que já foram elaboradas e serão formuladas pelo pastor Alexandre. Minha esposa elaborou as perguntas todas, essa área de escatologia que todos se interessam, todos nós, principalmente aqueles que esperam com muita alegria a volta de Jesus. São muitos irmãos que estão aqui, muitas pessoas. Eu quero até citar o nome delas aqui, pastor Eliseu Costa. Opa. Clica aqui. Alexandre Lourenço, visualizar. Opa, aqui. Já tá aqui. Aleluia. Adicionar embaixo. Glória a Deus. Agora. Pastor Alexandre Lourenço, onde está o senhor? Aguardando o nosso... Conectando daqui a pouco, pastor. Olha! Ô, reverendo. Rapaz! Amém! Eu acho que foi nós dois que inventamos essa tal de tecnologia. Foi nós dois, viu? Porque... Rapaz, que prova, hein? Prova, rapaz. Mas estamos aqui, pastor Alexandre, para... Graças a Deus. Ouvir os intercâmbios de suas perguntas escatológicas. E nossa temática desta noite, Não deu para fazer às 16 horas. Já explicamos os problemas, mas agora temos muita gente adentrando a nossa live. Todos são muito bem-vindos. Compartilhe a nossa live para que todos sejam assim beneficiados. Glória a Deus. Amém? Fala alguma coisa, pastor Alexandre. Está com a palavra. Meus irmãos, recebam a paz. Seja o nome de Deus glorificado por mais esta oportunidade. Como nós mencionamos nos stories, no feed, a live das 16 horas não foi possível realizá-la por problemas técnicos do Instagram. Tentamos de todas as formas. Eu havia até dito que eu percebi que nesse período das 16 horas reduziu muito as lives. Não tinha praticamente... Só tinha uma pessoa das que eu sigo em live, porém eu percebi que era a única pessoa que não residia no Brasil. Exatamente como aconteceu na terça-feira à noite. Nós não sabemos ainda se é um problema de instabilidade do Instagram devido à quantidade de lives que estão sendo realizadas simultaneamente, ou se é algum tipo de boicote por conta dos algoritmos que o Instagram trabalha, com o intuito da nossa live de pregar a palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que nessa oportunidade que o Senhor está nos dando, muitos irmãos compreenderam perfeitamente. Nós dissemos que amanhã às 16 nós vamos voltar, nós vamos fazer todos os dias a partir das 16 horas as nossas lives com os temas relacionados à escatologia, onde eu repito e friso mais uma vez, nós estamos tendo o privilégio de estar diante da maior autoridade escatológica do país, um homem que é uma unanimidade em todas as igrejas, ministérios de norte a sul do país. E eu digo, pela minha experiência, eu já tive a oportunidade de sair do Brasil. Pastor Napoleão hoje é uma das referências, não só no Brasil, como também no mundo. Debruça nesse tema há muitos anos. Obrigado, pastor.
é um deleite para todos nós, temos essa oportunidade, irmãos, de poder compartilharmos desse momento com o pastor Napoleão. É isso, meu pastor? Isso mesmo, pastor Alexandre. Nós ontem, né, falamos, inserimos muito, demos muito enfoque ao rapto da igreja, né? Ao rapto da igreja. E hoje nós está no nosso prognóstico, no nosso afins, e falamos sobre a vinda de Jesus em glória. Oh, bênção do céu. Muito interessante, porque isso, pastor Alexandre, aumenta a fé do povo e renova a esperança, né? No mundo tão conturbado, de tantas angústias, de tanta perplexidade, de tanta ansiedade, de tanta incerteza, trazer a tônica a esse assunto é lavar a alma dos irmãos, é renovar a esperança do povo de Deus, a acreditar apaixonadamente a cada dia na palavra do Senhor. Exatamente. Então, vamos começar, vamos dar o pontapé inicial. Se o senhor tiver as perguntas, já pode começar a formulá-las. Vamos lá. Então, hoje, meus irmãos, pega aí a sua caneta, não se esqueça, o seu caderno, sua Bíblia, porque é importante você anotar as referências, porque, como nós dissemos, isso aqui é um estudo, é uma oportunidade que você está tendo de ser abençoado, de ser ministrado pelo pastor Napoleão, e nós estamos aqui na qualidade, além de amigo, de companheiro de ministério, poder dividir, é uma honra imensurável para mim poder dividir com o pastor Napoleão este momento tão sublime, tão importante. Então, ontem, só para nós recapitularmos em pouquíssimos segundos, nós demos início ontem aos irmãos que não estavam, os que estão entrando agora, nós acabamos de começar essa live, aonde nós fizemos o seguinte tema: a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Nós percebemos que isto é uma dúvida que paira sobre a grande maioria dos cristãos, não sabendo distinguir que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são dois eventos diferentes. Pastor, para quem não esteve na nossa live ontem, dê um breve resumo do que é a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda, e logo em seguida eu já lhe entrego as perguntas para que hoje nós possamos frisar e terminar sobre a segunda vinda de Cristo. Então, pontue para nós, dentro do conhecimento que o senhor tem, a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Pois não, pastor Alexandre. O arrebatamento será repentino, será momentâneo, será em segredos. A vinda de Jesus será pública. Então, o arrebatamento, só os crentes salvos e os mortos salvos poderão compreender o som da trombeta do arrebatamento. Então, o rapto da igreja, segundo alguns analistas, é 3 milésimos do segundo. Quer dizer, um átomo do tempo. Então, no arrebatamento ele virá somente para a igreja. Agora, na vinda ele vem com a igreja. O arrebatamento é única e exclusivamente para os salvos. Para os salvos. E para aqueles que morreram em Cristo. Que, segundo o dizer de Paulo aos Tessalonicenses, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí termina o verso 18, de 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o rapto é secreto, o arrebatamento é público. E é disto que vamos tratar. Bênção do céu. Então, ficou claro para os irmãos a diferença dos dois eventos? Isso é muito importante você ter ciência de que o que nós, como igreja, agora estamos aguardando é essa vinda do Senhor, que será apenas para os salvos. Ela não será pública. Amém? É importante que os irmãos tenham esse discernimento, e nós vamos subir com Cristo e encontrar com Ele nos ares,
vamos ter ali 7 anos que serão divididos, que depois o pastor vai explicar com mais riquezas de detalhe. O tribunal de Cristo, também explicando para os irmãos, esse tribunal de Cristo, irmãos, não é para julgar os crentes, é para julgamento das obras. É o momento de galardoar os crentes que aqui trabalharam em face do reino. Estou correto, pastor, na minha colocação? Certíssimo, certinho. Muito certo. Depois, os segundos 3 anos e meio, nós teremos as bodas do Cordeiro, que é o casamento mais aguardado da história. Você não tem noção do que vai ser esse evento. Os anjos aguardam há centenas de milhares de anos por este casamento que vai ser o mais importante de todos. Tá bom? Então, esse primeiro acontecimento, esse primeiro fato que nós estamos aqui discorrendo para os irmãos, será, então, um evento em secreto, somente para os salvos, tá bom? Então, já que nós introduzimos assim, pastor, muito obrigado mais uma vez por esclarecer. Os irmãos estão aqui comentando, estou recebendo perguntas. Então, nós vamos falar hoje sobre a segunda vinda de Cristo, que aí será a vinda aonde todo olho verá, é isso? No arrebatamento, ele virá, eu vou falar bem compassado, ele virá para a igreja. Na vinda, ele virá com a igreja. Ótimo, perfeito. No arrebatamento, os pecadores serão deixados. Na vinda, os pecadores serão aniquilados. Olha aí, que No importante. arrebatamento, vai haver segredos. Ele virá como ladrão de noite. O ladrão não avisa a hora em que vai arrombar a casa. Como relâmpago, clareia no oriente e se mostra até o ocidente. A densidade de minutos é pouquíssima. É um átomo do tempo. É muito rápido, né? No arrebatamento, a igreja do Senhor Jesus será levada. E na vinda de Jesus, a igreja do Senhor Jesus será galardoada. Então, Jesus arrebata a igreja, os mortos ressurgem primeiro de todas as épocas, de todas as instâncias, aqueles que morreram em Cristo e na esperança. Porque Jesus está prefigurado em toda a Bíblia. Todos os mortos do Velho Testamento, é bom que se diga isso, morreram na esperança do Cordeiro de Deus. Que ele está lá em Gênesis 3:15, olha onde ele aparece. Semente da mulher, né, que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus está nas teofanias angelicais. Então, todos eles morreram na esperança do Cordeiro, que estava tipificado em todo o tabernáculo. Você veja bem, naquela coluna da lateral direita do tabernáculo, a Bíblia diz que ela era feita de madeira de cipreste, ou carvalho. Havia um capitel de prata. Olha como é lindo, Jesus ali. Só que os judeus não viam. Era amarrada numa corda torcida de pele de cabra, até numa verga de bronze. Ali profeticamente apontava para todo o evangelho que os judeus não viram. Cegos de entendimento. Porque eles andaram por vista, nós andamos por fé. Então, essa madeira de carvalho, ela tipifica, representa a natureza humana de Cristo. Aquela capitel de prata, o topo lá de cima, nos aponta para o resgate. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. Havia uma corda torcida de pele de cabras. Essa corda torcida fala do sofrimento de Jesus Cristo na via dolorosa. Era amarrada numa verga de bronze. O bronze é o juízo. Na Bíblia fala do sancionamento do juízo de Pilatos sobre Cristo. Essa verga de bronze que dava sustentação à coluna e ao tabernáculo, ela era 50% enterrada e 50% saliente. Ali está mostrando a morte e a ressurreição de Cristo, numa coluna. Que bênção.
Então, todos os apóstolos e profetas morreram na esperança. O cetro não se apartará de Siló até que venha. Que bênção, pastor. Então, Jesus Cristo é a figura temática mais importante da Bíblia. Deus deu a seu Filho todo o respaldo. Porque, segundo a palavra, Deus, singularmente falando, não poderia jamais ser visto por homem nenhum, mas se fez revelar-se no seu Filho. Então, Jesus vem Exatamente. aparecendo na tipologia bíblica, na fresura do boi, na tripa, no redenho, no fígado, na expiação, no altar do holocausto. Veja bem, o tabernáculo ele foi construído de dentro para fora. Era santíssimo, santo e átrio. Átrio, santo e santíssimo. Então tá, Jesus do átrio é o caminho, no santo é a verdade, no santíssimo é a vida. Ô, Caminho, glória. verdade e vida. Uau. Então, a adoração começa no Santíssimo. Nós não somos uma trindade, né? Nós somos uma triunidade. Perfeito, Espírito, pastor. a alma e o corpo. O corpo torna-se, assim, nesse contexto, a baía da alma. A alma é a sala de gravação do espírito. Quer dizer, tudo que vai para o espírito, senhores, passa da alma, porque a alma funciona como a sede e os ditames das nossas emoções. Nós vamos falar sobre isso depois. Então é necessário se falar às pessoas que todos morreram na esperança da salvação do Filho de Deus. Ele já estava profetizado, vacinado, antes da fundação do mundo. Por isso que ele disse antes que Abraão existisse, eu sou. Na ortodoxia judaica, os judeus não conjugam o verbo ser e o verbo estar no presente do indicativo. Eita, pega Os o judeus código aí, não crente. dizem, ele não diz eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Jeová é, Jeová pode, Jeová tem, Jeová sabe. Baseado Pastor, naquele encontro, diga. dentro dessa afirmação que o senhor está fazendo, há alguns teólogos que afirmam que quando Deus se manifestou a Moisés, na tradução que nós temos no português, quando ele pergunta assim para Deus, no nome de quem eu irei para poder falar a Faraó? A tradução que nós temos no nosso texto é, diga que o eu sou enviou você. Quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre a tradição judaica, na Torá, na verdade está escrito exatamente no futuro do indicativo, como o Senhor disse, eu serei o que serei. O que significa que Deus seria exatamente o que o povo precisasse no deserto. Durante o dia, se Perfeito. precisasse, era a coluna, ele era a coluna de nuvem, se precisasse durante a noite, ele era a coluna de fogo. Perfeita a colocação do Senhor. Porque gravitacionalmente Deus não está sujeito às leis da física, a tempo e a espaço. Deus não conta tempo. 1000 anos para Deus é um dia. Um dia para Deus é 1000 anos. Então, Deus não está sujeito às intempéries e às vicissitudes que o tempo desabrocha para os humanos. Não. Falando em tempo, que você está dizendo que 1000 dias, Um ano, um ano é como? 1000 anos é como um dia com 1000 anos. Então, hoje, na atualidade, nós estamos vivendo as portas do arrebatamento, do raptar da igreja, não é isso? Perfeitamente. E depois do raptar, quanto tempo que nós estaremos no céu? Como é que é isso? Se a igreja do céu estará no céu e na terra? São 7 anos, só que esses 7 anos dividido em 2 tempos, de 42 meses, né? 1290 dias, que é um Sim. tempo e metade de tempo. 3 anos e meio, uma falsa paz na terra. Mas a igreja não estará mais aqui. Exatamente. E 3 anos e meio, a introdução da igreja nas bodas do Cordeiro.
Isso nos Perfeito. ares. Isso nos ares. Agora, nós não sabemos, né, aonde será o lugar. Deus não determinou. Só diz o seguinte, que o arrebatamento acontecerá e a igreja estará nos ares. Eu creio também que uma nuvem poderá esconder a igreja dos pecadores que ficarem, porque a Bíblia diz que a igreja estará envolta no mistério de Deus Cristo. Isso mesmo. Uau! Então, os pecadores que ficarem não verão a igreja, porque lá no Hades, o perdido não via Lázaro. Perfeito, pastor. Brilhante Há um colocação. abismo, há um abismo, né? Há um abismo que separa. Então, a igreja estará nos ares, oculta do mundo perdido, recebendo a recompensa, o laurel, o galardão, Sim. pelo que ela fez através dos seus trabalhos prestados, suas obras, e após isso, ela segue-se para a sala do banquete. Você sabe que um palácio, ele é dotado de muitas salas, muitas salas. Sim. Agora, tem 3 salas específicas no palácio. Revele-nos para nós, mestre. A sala do banquete, que é a sala das festas, da Anota aí, festividade, gente. dos atos solenes de glória, resplendor, beleza, louvores, adoração. É a sala do banquete. Depois nós temos a sala do tesouro, a sala das riquezas ímpar do Senhor. Palácio milionário de grandezas ímpares. Não descrita pelo pensamento e pelo vocabulário do homem ou dos homens. Glória a Deus. É inimaginável a epopeia e a magnitude da sala do tesouro de Deus. Maravilha. E depois da sala do tesouro, nós temos a sala da audiência. Sala das audiências ou sala do trono. Porque Deus convocou João para uma audiência. E João teve nessa audiência com o Senhor. E lá ele ouviu palavras que não é lícito falar aos homens. De tanta candura, de tanto fulgor, de tanta beleza, de tanta incandescência, de tanto laurel, de tanto altruísmo que Deus dera para João naquele momento de resplendor. Os céus é ímpar. A beleza é inimaginável. A magnitude, a epopeia, a grandeza e os valores da eternidade Glória. são inconcebíveis pela inteligência humana. Paulo delira nas emoções deste dia e desta cidade, dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da ciência e como da sabedoria, Glória a quão Deus. inescrutáveis são os teus juízos. Oh, glória. E ele descreve também: olha, senhores, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos nunca escutaram, ao coração dos homens nunca descera. É inimaginável o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Glória a após o rapto da igreja, a igreja adentra a esta sala chamada de Bema. Bema é uma palavra grega que quer dizer lugar alto de julgamento. Claro, não serão julgados nossos pecados, porque os nossos pecados, a igreja tem consciência disso, que ela foi julgada num tribunal chamado Calvário. Exatamente. A nossa salvação, ela está explicitamente inserida em 3 grandes pilares: a graça manifestada, o sangue derramado e a fé operante. Isso Glória a está Deus. textualizado em Romanos 3, 24 e 25. Então, o cristão verdadeiro não deve a Deus nada, a não ser o nobre sentimento de gratidão por tudo aquilo que ele é e que ele tem sido e que ele representa para nós no presente. Nós que Uau. éramos inimigos da cruz, nós que vivíamos desamparados,
de todo o conceito soteriológico, dos balizares da salvação, nós que estávamos longe, pela graça chegamos perto. E essa incandescência tangível de glória iluminou o mundo das nossas imaginações, Glória que a Deus. transcende os limites da razão, Aleluia. muitas vezes, e nos fascina de tanto brilho, de tanta elocução adverbial, que às vezes parece que estamos delirando na incandescência do palácio, onde haveremos de morar eternamente. É que as pessoas às vezes querem tentar humanizar Deus, né? Quer tentar As colocar pessoas as querem grandezas tentar, de Deus dentro do intelecto do homem. eles querem colocar Deus numa gaiola, como se Deus fosse um passarinho. A abrangência do seu amor, a abrangência do seu resplendor, a abrangência da sua glória, a abrangência da sua misericórdia, a abrangência da sua incandescência, do seu brilho, do seu laurel, da sua magnitude excede todos os limites e compreensões Glória a dos Deus. nossos limitados limites de compreensão. Sim. Glória a Deus. Afinal de contas, nós somos muito diminutos no que tange respeito à eternidade. Principalmente nesta matéria evocada neste momento, chamada de escatologia bíblica. Então, essas bênçãos estão todas reservadas para nós que vamos estar no arrebatamento, no raptare. Todas estas bênçãos estão inseridas na textualidade das profecias, como um apanágio de vitória, de felicidade e de recompensa para todos aqueles que em tempo oportuno constituíram nesta vida Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Bênção do céu. Deus arrebatará o seu povo, levando esse povo para o tribunal de Cristo, e após o arrebatamento, algo impiedoso e múltiplo, não somente impiedoso, mas múltiplo, catástrofes irreparáveis e insondáveis cairão com abrangência sobre o mundo dos homens, sejam eles intelectuais ou leigos. Os que ficaram. Pastor, Os que ficarem. Então, Pastor, como aproveita- cumprimento, na mesma hora, essas bênçãos acontecerá para a igreja no céu, e na mesma hora, que são os capítulos que nós chamamos Simultaneamente, parentéticos. parentéticos, Isso. simultaneamente. O que né? haverá na terra? O que haverá no acontecerá? céu é a candura, a incandescência, a glória, a recompensa, os galardões e a festa de núpcia nas bodas. E o que haverá na terra? Saraivas, trombetas, alaridos, escuridão, mortandade, morte lenta, porque haverá um calor tão apavorante na terra que os órgãos vão se diluindo, se descompactando, e você vai sentindo aquela ânsia, e isso é tão apavorante que você pede para morrer. Antes da morte, você já pede ela em tempo ávido, para que ele livre daquele terrível e deplorável sofrimento. Então, palavras não são cifráveis para descrever Com precisão, né? com precisão o grande sofrimento que a humanidade inteira há de passar. Quando eu falo Pastor. humanidade inteira, eu estou falando daqueles que não aceitaram a Jesus como Salvador. Aceitou Jesus como Salvador, já abrigou-se num ancoradouro seguro, porque Jesus representa a arca de Noé, tipologicamente falando. Abrigou-se em Cristo, está seguro, está tranquilo, ainda que os montes se abalem pela sua braveza e a inquietude tome conta da terra, ele está nos braços seguros de Cristo Jesus. Bênção. Pastor, só para que nós possamos ir dando continuidade, toda hora eu estou olhando para baixo e para cima, porque eu estou recebendo muitas perguntas para que os irmãos
a gente tente interagir da melhor maneira possível, para que nós possamos responder na grande maioria do possível. Então ficou bem claro aí para os irmãos o que é o arrebatamento. Irmãos, eu vou pedir para vocês duas coisas. Primeiro, tenham calma concernente aos assuntos. Escatologia, só a disciplina de escatologia, se você for estudar ela a fundo, é 3, 4 anos. Esse homem que está na frente de vocês, ele debruça sobre esse assunto praticamente todo o seu pastorado, 52 anos. Então tenham calma sobre os assuntos. As pessoas estão perguntando, a gente está falando agora sobre arrebatamento e a diferença da segunda vinda. Aí tem gente perguntando sobre galardão. Calma, nós vamos falar. Calma, muita calma nessa hora. Pastor, vamos falar agora sobre a segunda vinda. Agora o nosso Exatamente. assunto é a segunda vinda de Cristo. Nós vamos falar agora sobre a segunda vinda de Cristo. Agora, quando se dará a segunda vinda? Quando se dará, né, pastor? Se dará, a segunda vinda de Cristo se dará após o arrebatamento da igreja. Então, após o arrebatamento da igreja, haverá uma falsa paz, porque após o arrebatamento da igreja haverá uma batalha de Gog e Magog. Pode ser logo no início do arrebatamento. Arrebatou, a batalha vai acontecer. A batalha de Gog e Magog. Né? Os judeus ficarão acuados. De Ezequiel 38 e 39. Ezequiel 38 e 39. Agora você vê, os judeus ficarão tão acuados que eles vão poder as suas estratégias. Você sabe que Israel hoje possui os pilotos mais inteligentes de guerra. Inclusive, os softwares de segurança, os melhores, aí eu sou da área... Os melhores são de segurança do mundo são de Israel. São eles. Mas eles vão perder as estratégias. Vão ficar como grávidas, clamando. E aí, nessa altura, eles foram enganados nesses 3 anos e meio dessa paz fictícia. Aquele cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6. Ali não é o Cristo, ali é o falso Cristo. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer aí. Né? O cavaleiro do capítulo 6, do capítulo 19 é o Cristo. Então há uma diferença entre um e outro bastante acentuado na profecia. Pastor, Zacarias 14 exemplifica bem sobre essa segunda vinda de Cristo? Zacarias fala muito sobre a vida de Cristo nos capítulos 12, 13, 14. Ele disserta muito sobre a vida de Cristo. E você sabe que Israel vai ficar enganada, porque nesse caos do desaparecimento da igreja e no cerco de Israel, os judeus vão dizer, meu Deus, quando surgir este homem, que ele já possivelmente já até exista, mas não foi manifesto ainda, porque o Espírito e a igreja ainda está na terra. E a palavra diz que só há um que resiste até que do meio seja tirado. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo faz objeção à sua aparição física. Mas não faz objeção ao seu espírito. Exatamente. Porque o espírito do anticristo já está na terra. Falsas doutrinas, ecumenismo, imoralidade, inversão de valores, controle econômico e político dos povos, surgimento dessas religiões esotéricas, guerra à família, guerra à palavra de Deus, sim, surgimento de religiões esotéricas para confundir o homem e agregar o homem na religião, porque o homem vai ser pego na religião. Porque exatamente. o homem é super religioso, a índole do homem é a religião. Ele já nasceu sobre isso, sobre os auspícios da religiosidade. Por isso que, durante a grande tribulação, o anticristo vai exigir um culto universal. A imagem da besta. Né? É um culto unificação universal. das religiões, é o que ele vai propor. Na religião. Vai pegar muita gente na religião. Ó besta! Quem é semelhante a ti? Quem pode fazer sinais que tu faz? Então, essa batalha de Gog e Magog, porque Gog é a nação, Magog é o príncipe cheque de Meseque de Tubal. É o guerrilheiro, é o chefe da guerrilha, que vai trazer agregado a ele outras nações.
Puti, Gomer, Togarma e outros blocos aliados, né? Então, quando Israel der conta que aquele camarada era falso, essa aliança vai ser quebrada na metade da semana, durante 1.290 dias, que é um tempo, metade de tempo, ou seja, 42 meses. Depois do arrebatamento da igreja, 3 Depois do anos e meio, arrebatamento, a igreja está no tribunal de Cristo e já está caminhando para as bodas. Porque as bodas é subsequente ao tribunal. Ele vai chegar com a proposta de paz. O anticristo vai chegar, ele que quer pegar a galinha não deixou, né? Joga milho. Então ele vai chegar com a proposta de paz. Um homem muito, uma linguagem como a linguagem de Demóstenes. Sendo bonzinho. Bonzinho, conciliador. E os 10 reis, são 10 nações, darão o poder à ponta pequena. E ele se engrandecerá. Se engrandecerá. E quando for na metade da semana, ele vai falar coisas maravilhosíssimas. Olha lá, superlativo absoluto. Coisas maravilhosíssimas contra Deus. Ou contra tudo que se chama Deus ou se adore. É aí que o pacto será rompido drasticamente pelos remanescentes fiel. O judeu disse, você não é o nosso Messias, você nos enganou, você está blasfemando de nosso Deus. Ouviu-se voz de blasfêmia, diz a Bíblia, que provinha da ponta do poder. E aí, quando ele blasfemar de Deus, o remanescente fiel clama pelo poder do Messias e cumpre daquilo que você falou agora. Zacarias na escatologia. Perfeito. Aí eles vão clamar e dizer, Senhor, lembra-te da aliança que tu fizestes com Abraão, com Isaac, com Jacó, que esta terra o teu povo daria. Quando eles clamarem, Deus derramará sobre ele o Espírito Santo. Como derramou no dia de Pentecostes. Que coisa linda. Chamado Espírito de súplica e de graça. E eles vão chorar muito na presença de Deus e no poder de Deus. Aí Jesus olha para a sua noiva e diz, minha noiva, temos missões a cumprir. Vamos descer em glória para salvar o remanescente fiel pelo juramento que eu fiz a Abraão. Isso no final da grande tribulação. Isso no final da grande tribulação. Notai, o único homem na Bíblia que Deus mandou olhar para ele foi Abraão. Deus nunca mandou olhar para Moisés. Deus nunca mandou olhar para Isaac. Mesmo com aquela toda a comunhão. Deus nunca mandou olhar para Paulo. Deus nunca mandou ninguém olhar para Pedro. Mas olhai para Abraão, meu amigo. Uau! Então Abraão tem muito cartaz com Deus. Muita vivência com Deus. Então, por essa aliança feita com Abraão, aí Deus vem em socorro de Israel. Aí a Bíblia acentua e conceitua na profecia. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então, nessa volta de Jesus com a igreja, não para a igreja, com a igreja, aí todo olho verá. Todo olho verá, até os que o transpassaram. Hão de cair em si e dizer a verdade. Aquele a quem nós transpassamos, aquele a quem nós ferimos com a lança, aquele a quem nós matamos, era verdadeiramente o Messias de Israel. Aí eles vão ter que se curvar. Aí, por isso que Jesus disse, eis que vossa casa ficar-vos-á deserta, porque não conhecestes o tempo da tua visitação. Quantas vezes, Israel, eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz aos seus pintinhos, mas tu não me quiseste. Tua casa ficará deserta. Para onde foi a mulher? Para o deserto. O que é deserto na Bíblia? Ausência da graça divina. Quantos anos viveu no deserto? 40 anos,
fora 430 anos de opressão no Egito. Os ramos foram quebrados. Houve a dispersão. Os judeus saíram pelo mundo e o profeta disse: vagabundos sereis entre as nações. Jesus. Uau! Para onde vocês forem, a minha espada vai atrás de vocês, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ó Israel, é o pranto de Raquel, é Raquel chorando pelos seus filhos. Será dias de tribulações e angústia, como nunca houve na terra, nem tampouco haverá, especificamente para os judeus, para expurgar, mediante o sofrimento, as suas mazelas. Uau! E aí eles vão reconhecerem a soberania do Senhor, a grandeza da luminosidade de Jerusalém celestial. Corrige o clamor de trombeta, trombetas tocando, o céu se abrindo de par em par, os anjos cantando louvores altissonante a Jerusalém celeste num claro inexplicável e inimaginável, descendo no endereço de Jerusalém terrestre, onde foi o palco da matança dos profetas, onde o próprio Jesus a chama de Sodoma, Gomorra, Jerusalém. Jerusalém que mata os profetas e apedreja aqueles que a ti são enviados. Vai receber Jesus na sua epopeia magnífica, descendo com a sua igreja em glória, após o arrebatamento, para proceder o julgamento das nações, proceder o milênio com a última pregação do Evangelho do Reino, proceder outra batalha inimaginável, que é a batalha do Armagedon, onde o sangue dos homens darão no freio dos cavalos, e os judeus levarão 7 meses sepultando o cadáver para a purificação da terra. Uau, E depois do milênio, ainda tem outra batalha antes do juízo final, que é uma batalha também de Apocalipse, capítulo 20, onde todas as nações da terra entrarão nesta batalha, nações todas confederadas. E nesta batalha, diz a Bíblia, que Deus vencerá com saraivas. Saraivas são pedras de 1 talento. 1 talento compreende 42 a 60 quilos. Uau! Despejada sobre este grande contingente. De tal forma, meu querido companheiro pastor Alexandre, a vinda de Jesus Cristo em glória é o nosso fanal. É a nossa eterna segurança. A Bíblia diz que com ele sofremos, com ele haveremos de reinar. Bênção. Então, reinaremos com Cristo. Quando o véu das profecias todas se descortinarem no palco da escatologia bíblica, trazendo para os santos a recompensa da ressurreição dos seus corpos, da sua adentrada ao Bema, ao tribunal, para receber galardões e para a grande festa do banquete. Como disse Salomão... Vamos falar sobre Vamos isso. falar. Salomão disse, levou-me à sala do banquete. Então, estejais atentos para os nossos assuntos subsequentes de escatologia. Perfeito. Queremos falar pelo menos de 30 assuntos atinentes à escatologia bíblica. Que tal falar sobre a China Uau. amanhã, sobre o papel dos reis de Oriente? Amanhã, que está o pastor Alexandre, nós até temos aqui uma propositura da Virgínia, minha mulher, para nós falarmos sobre o papel dos reis do Oriente na batalha de Armagedon. Perfeito. A China, com seus exércitos confederados, em número de 200 milhões de soldados. A China e seus satélites,
o grande ataque, o grande desfecho, viu? E a vitória que Jesus dará ao seu povo. Ele prepara uma palavra. Você se prepare também uma palavra dessa direção, porque o povo quer ficar bem informado dos acontecimentos escatológicos, da nossa eterna vitória, sim, né? E dos sinais que estão acontecendo aqui diante dos nossos olhos, que isso que está vendo agora é uma fichinha. Esse vírus é uma fichinha do palco que está inserido nas profecias. Você achou um versículo hoje, né? Lê para o pessoal. Eu achei um versículo hoje. Pastor, isso. Eu queria até que você lesse aí, pastor, se você tiver com a Bíblia. Pode falar. Levítico capítulo 26 e versículo 16. Veja aonde já está a bactéria, o vírus inserido. Enquanto ele procura, diga ao povo que eu sou o seu Lombardi. Lombardi. A Virgínia é o meu Lombardi. Ela fala, mas não aparece. Mas eu vou aparecer. Levíticos mas 26. Ela vai aparecer. Levítico 26 e 16. Diga ao pessoal que me ame. Pode ler. Ô, glória. Mas Virgínia é bem. Irmãos, eu estou recebendo aqui, só aproveitando o gancho, pastor, eu vou ler para o senhor, as pessoas perguntando muito do coronavírus. Eu tenho visto nesses últimos dias, inclusive, alguns pregadores dizendo que o coronavírus já é o início da grande tribulação e que a igreja vai passar pelo período da grande tribulação. Olha só. Ele vai passar, menos nós. Nós não. Pode passar, meu amigo. Passe pela grande tribulação. Nós não. Deus vai tirar a sua igreja antes dos males. Com esse corona já está como está. Leamos. Irmãos, Levíticos capítulo 26, anota aí, tá bom? Versículo 16, diz assim: Então eu também vos farei isto, porei sobre vós terror, e a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Uau! A tísica é aquela febre deplorável que atinge os pulmões. Exatamente. A pessoa perde a respiração. É o vírus corona. A Bíblia não fala assim em termos técnicos, modernos, né? A Bíblia não fala assim, mas a Bíblia elucida os fatos e você, pelo Espírito de Deus, discerne e disseca. Entendeu? Então, essa tísica que a Bíblia está falando são vírus, são bactérias letais que vai matando a pessoa devagar. Né? O que é que o vírus da corona faz? Atinge os broncos, você vai perdendo o poder de respirar, que dá febre, ataca a garganta, dor de cabeça e tantas outras coisas. Principalmente a respiração. A respiração. Então, a Bíblia é fiel e cumpre a sua palavra no determinado tempo e no espaço. Não adianta se esvair contra a palavra e quebrar a cara. Se esvair contra a palavra é bater num muro de ferro. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Eu continuo enfatizando, pastor Alexandre. Nós não fomos destinados, nós a igreja. Nós, igreja de Cristo, neotestamentária. Vou falar em alto e bom som. Nós, a igreja do Cordeiro de Deus, não fomos destinados para o dia da ira, mas para a aquisição do livramento, para a aquisição da salvação. O que a igreja tem que passar, o que eu prego isso há 52 anos, é isso aí que nós estamos vendo, o princípio das dores. E as dores vão ficando mais agudas. A cada dia que o tempo vai passando, vai aumentando a agudez das dores. Vai ficando mais aguda, mais parturiente, mais dolorida, mais inconcebida. Então, nós estamos vivendo, isso é verdade, a um passo simétrico da volta de Cristo. Jesus disse, quando estas coisas começarem a acontecer, orai para cima e levantai vossas cabeças. Depois diz, ai das grávidas
e daquelas que amamentaram naqueles dias. Essa profecia aí das grávidas já foram cumpridas no cerco da cidade de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, quando as mulheres grávidas eram abertas suas barrigas, tiravam as crianças e colocavam dentro da barriga das mulheres judias gatos vivos. Meu Deus. Gatos vivos. Jesus disse, olha a profecia, passado, presente e futuro, cumpriram-se, estão se cumprindo e vão se cumprir. São 3 tempos da profecia, amigo. Não mistura o tempo do passado com o tempo do presente, nem o tempo do presente com o tempo do futuro. Uau. A Bíblia não é um livro, amigo, como regra de 3 simples e composta. A Bíblia não é teoremas. Você não se entende a Bíblia como se entende matemática, 2 mais 2 é 4. Não, senhor. A Bíblia é o livro de Deus, se entende pelos anelos da alma. Quanto mais se desce em oração, mas a revelação de Deus vem para a glória do seu nome e para a edificação do povo. Deus não dará sua glória para homem, não, meu amigo. Glória a Deus. Quem conhece, nós conhecemos em parte, e em parte profetizamos. A igreja do Senhor, vou falar isso até a minha morte, não passará pela grande tribulação. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja do Senhor Jesus, senhores pré-tribulacionistas, fiquem para a grande tribulação. Pode ficar. A igreja de Jesus Cristo não passará pela... Eu estou falando isso debaixo da autoridade do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A igreja de Jesus Cristo não passará. Senhores modernistas, a igreja de Jesus Cristo, dentro da ortodoxia da palavra e da revelação pelo Espírito, a igreja de Jesus não adentra a grande tribulação, mas aos princípios de dores, os quais estamos vivendo nesses dias. As dores intensificam, as dores aumentam e na progressão das dores vem o arrebatamento da igreja. Vem a palavra que está na minha garganta. Debaixo das suas asas. Maranata, trazendo salvação debaixo das suas asas. Sim, Jesus. A igreja do Cordeiro de Deus, eu e você, pastor Alexandre, e as multidões, minha esposa que está aqui ao meu lado, Glória e as grandes multidões de salvos, estão aguardando esse glorioso dia. Aleluia. Agora esse versículo cabe, hein? Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos. Jesus disse, na casa de meu pai há muitos quartos. Quarto fala de abrigo, descanso, refrigério, morada. Vai então nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti por um momento, até que passe a ira. Pau vai quebrar na terra, mas a igreja estará lá nas bodas do Cordeiro cantando. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Irei eu para a linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade. Aleluia. Da glória que eu lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Deus abençoe.